onde ele sai sem direção. O povo Laclanô, ele tinha uma direção para ele ir. Ele sabia onde tinha alimentos, né? Ele sabia qual que era o tempo certo daquele alimento, o tempo de caça, o tempo de pesca. Começa então a colonização, que começa primeiro do Rio Grande do Sul, que começa trazendo, o povo vem vindo, vem afunilando. Daí o Paraná, daí vem Santa Catarina e vai estrangulando até chegar aqui no Alto Vale do Itajaí, que o povo Laclanô já não tinha mais para onde ir, né? Ele ia para o litoral, eles eram alvos, sabe? Eles desciam aqui para Vacarias, eles também eram alvos. Eles iam para um Planalto Catarinense, também eram alvo. Então estava funilando o negócio. E foi aí então que eles ficaram mais no estado de Santa Catarina. Em 1914 é que a pacificação aconteceu. No dia 22 de setembro é que o índio Camém e Golvi se renderam, trazendo todos os índios, e a pacificação aconteceu. Não querendo mais ver sangue de seus patrícios a correr, cansado de tantas lutas para a terra defender, pois vinha sendo invadida numa batalha infernal. Morria índio todos os dias como se fossem animais. Na praça de Blumenau era um cenário de horror, onde eram contadas as orelhas dos índios mortos sem temor, pelos bugreiros malditos, homens maus e sem amor. Lembrando das mulheres grávidas, dilaceradas com facão, entre gritos de agonia, clamando por compaixão, o corpo delas tombava e o feto caía no chão. Na história catarina, tu terás a confirmação. Hoje o sangue inocente clama por uma retratação. Se é que existe justiça, vamos usá-la, por que não? A bela e Santa Catarina, que muitos persistem em falar, está pregada de sangue dos índios deste lugar. Assim surgiu a história que ouvindo hoje tu está. E daí depois também tem o Eduardo, hoje considerado no Alto Vale do Itajaí como o grande herói do Vale do Itajaí, que hoje eles chamam de Vale Europeu, né? Mas só a gente que está aqui dentro sabe de todas as histórias e sabe que esse vale não é europeu, que esse vale é do povo Laclanô, do povo Guarani, do povo Caingangue, e que nesse vale tem muito sangue escorrendo por aí nesses rios. Agora eu quero falar um pouco da barragem
enchente que a gente passou em cima da barragem, eu sentei do lado do carro e escrevi esse poema. Estou parado na barragem, bem no meio a contemplar. Os dois lados da história pude eu analisar. Como é linda esta barragem, é para ser um cartão postal, de uma utilidade imensa, mas também prejudicial. No lado de baixo da mesma, milhares de beneficiados estão, enquanto que no lado de cima, alguns morrendo estão. No lado de cima ainda vive um povo tradicional, dono de toda a terra por um período milenar. No lado de baixo, imigrantes do tempo colonial, trabalhando honestamente no esforço sem igual. No lado de cima, alagado. Nas margens nem dá para andar. No lado de baixo, o progresso, feliz o povo a trabalhar. Essa é a escola Laclanô. Ela foi construída em 2004, no começo, de 2003 para 2004. Depois de 10 anos, a Defesa Civil, então, embarga, né? Diz que não pode mais ser utilizada, muita erosão. E antes dela, na verdade, ser construída, muitos da liderança não queriam que fosse feita aqui, porque sabia que essa terra ela cedia muito por causa da erosão, da enchente, que quando enche leva muita terra, e daí aqui ela também vai baixando. Mas a liderança não foi ouvida, né? E acabou chegando a esse ponto aí, onde nós estamos vendo hoje que toda essa ruína que a escola Laclanô ficou. Isso dói muito, sabe? Ver tudo estragado. Os alunos foram removidos numa urgência tão grande que ainda ficaram alguns trabalhos deles que os professores faziam. Né? É triste. Então, é bem complicado, assim. Então, nós temos duas aldeias que estão condenadas por conta da construção da barragem, por conta das enchentes, e a gente não tem o que fazer. Né? O Estado, além de tudo, ele move uma ação para a integração de posse, né? E o povo Laclanô, eles não têm para onde ir. A língua materna, até hoje é um processo muito complicado, porque até na década de 70, 80 por ali, só mesmo quem falava o idioma eram os mais velhos. E os mais velhos que ainda conseguiam ensinar os filhos, eles ensinavam escondidos.
Então, porque eles não podiam ensinar, eles eram proibidos, né? Eram proibidos primeiro pela escola, aí depois veio também a igreja que trouxe como isso é pecado, isso não pode fazer a cerimônia porque é pecado. Eu fui professora da língua materna lá para Nochoclé. Foi sofrido para a gente trazer de volta a fala. Não, primeiro era fala, depois era escrito, né? Tinha pais que batiam na porta. Meu filho falou que a professora Miriam está me ensinando a falar em índio. Ela disse que é a língua dos nossos pais, nossos avós. Aí eu vim aqui porque o meu filho não quer aprender e ele não é obrigado a aprender. Eu não aceito também. Ele nunca vai ocupar essa língua. O que ele vai ocupar é português, inglês, espanhol, e foi falando que o filho poderia ocupar, né? Mas não a língua choclé. Isso nunca que ele vai precisar na vida dele. Aí nós começamos com as músicas. No long ele cante, tejo de namocate, jumu apote, munhoti que te davite. Foi esse que eu traduzi para eles. E foi bem, todo mundo gostou. As meninas ficaram. Aí elas traziam as bonecas todo dia para a escola para cantar com a boneca. Aí, quem mais falou, por isso é que tu veio para aprender a língua de índio. Nós é brasileiro, é Recife Federal. Arqueologia é uma paixão que eu tenho. Eu disse, não, vou juntar o útil ao agradável, vou contar a nossa história e vou marcar nossos pontos de memória, sabe, que são importantes. Eu sempre fui uma pesquisadora do meu povo, assim, desde quando eu era aluna no ensino médio. Em conversa com os anciões, eu falei, o que vocês querem que eu conte? E eles, bem felizes, assim, porque eu ia registrar o que eles haviam me passado, assim. Sendo a primeira mulher no Acanon a fazer o mon, que é a nossa bebida sagrada, né, que é utilizada em cerimônias. E eu fui pegar a pedra, né? E eles falaram, não é assim. Sente a natureza, conversa com ela. E eles começaram a fazer esse processo. Os 15 dias que eu fiquei com eles lá no mato, foi assim um momento que eles estavam me preparando espiritualmente. É aí que eu começo a entender que a natureza, ela não pode ser de qualquer jeito eu entrar, sabe? Eu tenho que pedir permissão. Essa ponte ali, ela tem 30 metros, ela fica embaixo d'água.
Ticatare queima. A cantamona da língua te contou que vem quando te mora a canta, o meio para que eu na toda de Deus. Como a chamativa pela terra. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém vai tirar de mim essa ousadia de pregar no meu idioma. Aleluia, porque eu sou índio, lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Decidi ser um missionário indígena evangélico, pregando a palavra dentro da minha cultura. Aí nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Falando Choclen. Então ali você não pode falar outras línguas. E aí eu comecei a lançar essas minhas cantigas ali e começou a trazer uma repercussão. E participei de muitos movimentos como militante Choclen. E aí eu comecei a me apresentar para as cantigas. Aí o povo, puxa, ele sabe cantar, ele está cantando. Aí começaram a chamar eu de Cuiã, Cuiã, Cuiã. Mas a palavra Cuiã é muito forte. É ajudar o povo a ser direcionado na nossa cultura. Então por isso que eles começaram a chamar eu de Cuiã, porque eles viram que eu mantinha a minha cultura. Começaram a perceber que eu estava cantando. Começaram a perceber que eu não esqueci, eu não deixei de lado a minha cultura. Mais de 400 indígenas Choclen do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, vieram até Brasília para acompanhar o julgamento que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. As populações indígenas já foram dizimadas em nome do progresso. A chacina que aconteceram, várias, não é só uma. E é isso que o Brasil quer parar. Aí veja bem, hoje nós temos a Comissão da Verdade e Justiça, né? E será que a questão dos povos indígenas está lá? Esse marco temporal, que é um projeto inconstitucional, né, de um governo que quer nos matar a qualquer custo. E aí cria um projeto de lei para poder apagar isso. Dizer que a nossa história vai começar a partir de 1988. Então a gente está aqui muito antes disso. Muito antes disso. Mas nós como guerreiros indígenas, nós vamos lutar contra essa PL diabólica para poder apagar a história sangrenta do Brasil, né? Que é o país que mais matou seus nativos, né? Contratado negreiro para tudo quanto é lado para aniquilar as populações indígenas, os senhores de engenho, os senhores de canaviais, plantadores de café. Hoje nós já temos professores, nós já temos advogados, nós já temos arqueólogos, e para mim em especial, é um motivo muito louco. Eles precisam desconstruir essa visão que eles têm de indígena. Eu poderia muito bem aqui hoje estar sem se colocar aqui. Não preciso de se colocar para dizer que eu sou indígena. Os tempos mudaram. E nós, como indígenas, nós também temos que mudar, porque se nós não mudar, a sociedade ela acaba com a gente. Mas a gente não desiste, a luta continua. Em todo o país, o povo fechando as ruas.
Obrigada. Então, esse foi o filme, né, que recebeu o prêmio há uns 15 dias, mais ou menos. E a gente tentou trabalhar ele mostrando 4 histórias, tentando se encaixar nos períodos da história que a gente queria mostrar, né? E foi um trabalho com uma equipe de 23 pessoas, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como roteirista e também como diretora. Aí teve mais um indígena, e esse trabalho também foi um processo colaborativo. Todo o meu trabalho, tanto da arqueologia quanto os trabalhos de pesquisas que eu realizo dentro da terra indígena, eles são trabalhos colaborativos. Então, se eu desenho um mapa, eu levo para os anciões. Tá certo? O que vocês acham? Se eles disserem, não, não é aqui, eu mudo, depois eu levo novamente. Então, sempre eu trabalho de forma colaborativa com eles, para que, se eu errar, todos nós erramos juntos, né? Então, é dessa forma. E quando a gente fez o lançamento desse filme, a gente fez primeiro dentro da terra indígena, né? Eu queria ver qual que era a reação do povo, se era aceito, se não era aceito, sabendo que eles ajudaram a construir, né? A gente tinha 23 horas de filmagem, para transformar em 25 minutos, não é fácil. Então, teve muita coisa. Então, também falo aqui, a gente disponibilizou um link, fez um portal que chama-se Portal Ação Saberes. O que a gente não utilizou no filme, a gente jogou para esse portal. E esse portal está disponível. Então, é só jogar no Google aí que vocês encontram. E lá tem vários materiais. Tem entrevistas, tem trabalhos dos alunos na escola, tem trabalhos de arqueologia, tem a nossa alimentação tradicional, enfim, tem cantigas, tem muita coisa nesse portal que pode ajudar. Eu vejo que tem estudantes aqui, já hoje foi falado, né, anteriormente, que tem estudantes aqui. Se vocês tiverem mais interesse em saber um pouco mais sobre a história do povo Laclanochloclen, vocês podem estar entrando nesse site, né, e pode estar... e se quiserem baixar alguma coisa, ele vai pedir acesso para que a gente também possa liberar, né, para que vocês tenham acesso. Então, é isso aí, e eu espero ter ajudado hoje aqui, contribuído um pouquinho com a história de Santa Catarina aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Valderes. E agradecer também a presença da tua mãe, né? Minha mãe. Que ela está aí, apareceu, né? No documentário. Alegria tê-la aqui. E aquele moreno lindo lá também era meu pai. Ah, imaginei que fosse. Imaginei que fosse. Ele falou orgulhoso, né? Da antropóloga. Né? Da arqueóloga. Da arqueóloga. É meu pai. Maravilha. Bom, nós iríamos agora abrir para alguma pergunta, algum questionamento ou alguma contribuição que queiram fazer. Como estamos gravando, nós vamos que vocês, se alguém for falar, só para o Sérgio ir lá para... Oi? Se poderia vir aqui na frente, já estava bom. Ou se não leva o microfone. Tá? Pode deixar aqui? Então tá, se puder chegar um pouquinho na frente, pode até pegar e sentar numa cadeirinha ali, tranquilo. Fica à vontade. Boa noite. Obrigado aí pela fala de todo mundo. Valderes, queria saber de ti qual que é a importância para o Brasil hoje, para a luta indígena, agora que foi criado o Ministério, né, dos Povos Originários. Qual que é a importância de ter sido criado esse Ministério e quais são as expectativas para o futuro com relação agora que a gente que ele veio para a política institucional, qual que seriam as expectativas para o futuro com a criação desse Ministério? Eu posso responder agora ou vamos fazer umas 4 perguntas, 3 perguntas? Posso responder agora? Sim, pode. A expectativa é grande. Vamos ver se vão superar nossas expectativas, né?
Mas a gente sabe que, por ser um ministério que está iniciando agora, também vai enfrentar muitos problemas, né? Até mesmo por causa da criação. Então, até conversando com a Sônia Guajajara e com a Joênia e com a Célia Chacriabá também, elas dizem, né, dessas dificuldades, porque até você organizar a casa, colocar a casa em ordem, acaba o mandato, né? Então, tem tudo um processo aí, mas a gente está construindo. Isso aí, ó, aí a gente reelege novamente, né? Mas a gente está na luta e a gente vai continuar na luta, a gente não desiste nunca, né? A gente é um povo que, não só um povo, o mais interessante dos povos indígenas é que um compra a briga do outro, né? Quando tu pensa que tu tá sozinho, vem aqueles, são 305 povos no Brasil, né? E quando tu vê Brasília, que tu acha que tu tá sozinho, aparece um mundo de gente lá e sempre nos ajudando. Então, quanto ao ministério, a gente tem muitas expectativas, mas a gente sabe que ainda é começo. Então, também a gente não pode fazer muitas cobranças, né? Por conta que quando tu inicia uma casa, primeiro tu vai colocar uma coisa no lugar aqui, depois tu vai colocar outra coisa no lugar lá. É a mesma coisa esses ministérios, né? Até tu chegar a estruturar bem, tem uma longa caminhada aí ainda pela frente. Mas a gente está na luta e a gente está sempre apoiando as nossas guerreiras que estão lá no poder. Mais alguém? Gostaria? É bom assim. Não, é que daí tu nunca sabe, será que tu explicou bem o negócio? Será que faltou? Eu vou dar uma parte, mas como professora que sou e essas questões. Pode ficar aqui nessa cadeirinha mesmo, se quiser ficar sentadinha. Obrigada. Essas questões todas pertinentes às etnias, e tem alunos hoje aqui, eu vejo da importância de ser falado, de ser pesquisado, de ser apresentado. Nós conhecemos muito pouco. Você falou de Vale Europeu, a gente escuta muito. A produção, a propaganda, tudo isso do Vale Europeu. E como você disse, é muito mais do que isso. Então, é uma oportunidade de ouro para que esses alunos comecem a pesquisar, a conhecer e fazer um trabalho grandioso e talvez até colocar mais um Vale Europeu e também outras etnias, né? Porque às vezes nós estudamos coisas tão longe da nossa realidade e a nossa história nós não conhecemos nada. Então, eu lhe parabenizo e que bom que tem alunos aqui. Nós precisamos conhecer isso e muito mais. Muito obrigada. Fiquem à vontade aí. É um momento aí desse bate-papo. Oi, boa noite. Valdéres, eu gostaria de saber só que Brusque faz parte do Vale do Itajaí e eu não vi se ele estava naquele mapa das memórias. Tu poderia falar um pouco dessa região aqui? Posso sim. Brusque também faz parte, né? Brusque aqui no Itajaí Mirim, existe muitos acampamentos, né, que eu ainda vou vir para visitar. Eu ainda tenho 3 anos de caminhada aí no doutorado. Então, são lugares ainda que eu vou estudar, sim, que eu estou buscando. Já são lugares que eu já mapeei, né? Tem alguns lugares. É claro que eu não conheço, porque assim, ó, quando a gente vai pesquisar com os nossos anciões, eles dão os nomes que eles conhecem, que são nomes em Laclanô. Então, tu tem que pedir muitos detalhes para eles. Eles dizem, tal lugar, no rio tal, e você vai encontrar isso. Do lado direito eles faziam isso, do lado esquerdo eles faziam isso, sabe? Então, são muitos detalhes assim, e daí também são os lugares. Por exemplo, tem uma situação, não é daqui, mas tem uma situação que eu estou procurando um abrigo subterrâneo, né? E eu fui pesquisar com os anciões, deles falaram assim, olha, é lá na região de Monte Castelo.
Daí tá, fui lá no mapa, né? Porque pesquisador tem que procurar tudo quanto é canto, né? Fui no mapa, procurei Monte Castelo. Daí, quando eu conversei com outro ancião e ele falou do mesmo lugar, ele falou assim, ó, fica mais ou menos entre Monte Castelo, Canoinhas, tem o Rio da Prata que passa no meio. Daí eu fui lá para o mapa de novo. Daí tu vai ver, são regiões totalmente distantes uma da outra. Mas aquele rio que ele falou, passa lá. Entendeu? Então tu tem que é uma pesquisa muito minuciosa que tem que ser feita assim. Mas eu sei que eles falaram para mim, ó, se tu não encontrar, tu leva eu lá, leva eu que eu te mostro. Então é mais ou menos assim. Tem lugares aqui que eu só tenho nomes em Laclanô. Então é bem provável que eu não vou encontrar. O que eu vou ter que fazer? É vir com um deles para cá, né, e dizer aonde que é. Daí ele vai me dizer, é aqui, tal lugar, é assim, entendeu? Mas a região aqui de Brusque, Gaspar, Blumenau, enfim, essa região toda são regiões onde o povo Laclanô caminhava. Na história a história traz, e isso é verdade, que o povo Laclanô, ele era um grupo que se subdividia em grupos, em 3 grupos, por causa para não haver escassez de alimentação. Então, o que eles faziam? Lembra daquele mapa que eu mostrei para vocês? São 3 riscos. São os 3 povos que caminhavam e depois eles trocavam de lugar. Então, por exemplo, tinha uns Anguin que caminhavam mais para a região aqui do litoral, né? Os Cocodutoplé mais para a região que ia para Vacarias, que é no Rio Grande do Sul. E os Laclanô subiam e iam até lá no Paraná, e quando eles voltavam no ponto de encontro, eles revezavam o trajeto, entenderam? Então, era dessa forma que eles faziam a rota deles. E essa rota era sempre, você não vai pelo mesmo lugar, tu vai na mesma direção, mas tu vai tantos metros para baixo, tantos, sabe? Porque dentro do nosso... Vocês têm o GPS. Nós tínhamos o Coplan. O Coplan, ele é tipo o GPS, que era do povo Laclanô, né? O Coplan, ele mostrava os lugares que eles tinham que ir. Tal lugar tem caça, então esse grupo vai para lá. Tal lugar tem período de pinhão, então assim, eles iam para o lado do pinhão. Vamos pegar aqui o Planalto. Eles iam para o Planalto para coletar o pinhão, e eles não coletavam assim só para eles. Eles coletavam muito pinhão. E sabe o que eles faziam? Eles guardavam. Sabe qual que era a geladeira deles? O ribeirão. Muitos ribeirão desses aí, vocês podem um dia encontrar um cesto com pinhão. E o cesto, ele era bem fechadinho, era um cesto bem fechadinho, todo embatumado com cera de mel de abelha. Ele era bem fechado para que a água não entrasse dentro. E ali ele guardava, os Laclanô, eles comiam o pinhão o ano inteiro. Eles comiam pinhão, até chegar o outro período de pinhão. Então, quando aqueles que foram lá para o Planalto, digamos, que eles fizeram a colheita, eles marcavam o lugar e eles diziam para o próximo grupo, quando aquele grupo passava para aquele lado, ele já sabia, né, não era tempo do pinhão, mas ele sabia que ele tinha alimentação. E daí tinha caça, né, tinha o palmito, tinha vários outros alimentos que não deixavam eles morrer de fome. Então, era dessa forma que era feito. Para quem é agricultor, aqui eu sei que a maioria daqui são agricultores, quando você planta, né, você não planta mais de 2 vezes no mesmo lugar, porque a terra fica fraca, não é mesmo? É a mesma coisa que acontecia com o povo Laclanô. Eles não faziam o mesmo trajeto exatamente no mesmo ano, no mesmo 2 anos, não. Eles demoravam a fazer. Então, se eles iam por aqui, para a região do Planalto, vamos botar aqui Lages, quando eles voltavam para lá, eles já não iam mais para Lages, eles já iam mais para baixo. Entenderam? Porque mais para baixo ainda tinha alimento. Eles preservavam aquele lado lá de cima. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim que era a rota que eles faziam.
Então para você ver a inteligência, né? Diz, o povo não, são bobos, não entende. Não, olha a inteligência deles. Né? Para poder manter sempre o povo bem abastecido de alimentação, né? E as crianças também não morrerem de fome, e sempre os locais de abrigo deles também era visto tudo pelo Coplã, né? Que era um ritual que era feito para ver os lugares que podiam ser acampados, os lugares que podiam ser de bom alimento, né? E várias outras coisas. É mais ou menos isso. Oi? Quando alguém ia atacar, né? Eles viram pelo Coplã que eles iriam perder muitas terras, né? Eles mudavam a rota, que eles brigavam também. Tinha também os caingangue, que também era uma briga por território, né? Mas não era exatamente por território, porque os caingangue é diferente. Os caingangue, a briga era mais por causa de mulheres, né? Porque o povo Laclanô, ele pegava a mulher por... Como que eu posso explicar isso de uma forma sem confundir vocês? Digamos que eu sou casada e meu esposo morreu, mas eu tenho o meu cunhado estava ali, já foi embora. Tenho o meu cunhado, né? E a minha irmã ou o meu marido se dava muito bem com o meu cunhado. E antes dele falecer, ele dizia, eu quero que o Laclanô ele pressente a morte. Ele sabe quando ele vai morrer. Isso é até hoje. Então, ele dizia, eu vou morrer e eu gostaria que você cuidasse da minha esposa para mim, cuidasse dos meus filhos. Então, ele dava a mulher dele para aquele homem. E, no caso, tinha família, tinha homem que tinha mais mulheres do que outro. Então, muitas vezes, dava algumas encrencas por causa disso. Né? Porque aí, não, eu quero a tua mulher, então... Aí era por causa dessas brigas, na verdade. Não era por causa de território. Território eles se davam super bem, faziam festa junto, tudo. Entenderam? Mas é mais ou menos isso. Eu notei ali que tinha, dentro do povo caingangue ali, tinha muitas igrejas. E alguns ali ele estava cantando e fazendo a oração na língua mãe. Isso é comum em todas aquelas igrejas ou é só uma ou outra lá? Então, isso é uma coisa assim que a gente falou, né? E eu falei aqui da igreja. A igreja, quando ela entra dentro da terra indígena na década de 50, final de 40 para 50, ela vem assim como, entre aspas, como um socorro para o povo, né? Porque o povo estava sendo morto, né? O Eduardo, que é considerado no Alto Vale do Itajaí um herói, na verdade era ele quem matava e depois dizia que esse indivíduo voltou para o mato, né? Então a igreja ela vem como um socorro. E depois que ela se estabelece lá dentro, daí ela começa a dizer, não pode isso porque isso é pecado, não pode. Ela começa, né, tirar muitas coisas que o povo Laclanô costumava fazer. E na década de 90 começa a acontecer o contrário. A igreja e a escola, que eram inimigos nossos, eles percebem que, na verdade, eles têm que ajudar, porque a língua estava ficando no esquecimento, né? Algumas cerimônias só estava sendo passado oralmente, não na prática. Então, eles começam a fazer um movimento, tanto a igreja quanto a escola, de dizer, olha, falar o idioma é muito importante. Né? Então, daí começam as igrejas a abrirem as portas para que os que estão lá, que são os evangélicos e indígenas, eles começam a orar no idioma, eles começam a pregar no idioma Laclanô, entendeu? É mais ou menos assim. Então, ao mesmo tempo que ela era uma inimiga, agora ela vem se transformando numa amiga nessa questão de trazer novamente o idioma. E a partir de 1990, a gente percebe que muitos que não falavam já começam, então, a falar o idioma por causa desse movimento desses dois órgãos, né, que é a igreja e a escola. Hoje, nas aldeias, acontecem orações Isso, as
Gospel. Uhum. Muito bonito, até ficou ali. Alguém mais? Obrigada, pessoal. Bom, então tem um mimo, né, Luciana? Um mimo aí para as nossas convidadas. Vocês duas a gente pode trazer e já passar para elas, que elas merecem. A foto, isso. Obrigada. Muito bem, eu, encerrando, gostaria de agradecer, convidá-los para se associarem à Casa de Brusque, a participarem. A diretoria é um trabalho voluntário da diretoria, então, professora de História, para ti especialmente, venha se integrar, precisamos, tá, de mais parceiros, e então fica o convite, mas também a todos os presentes que queiram. É um trabalho voluntário da diretoria, do conselho, e precisa. Quem gosta de música, quem sabe, vai lá no Aldo Krieger, né, do Instituto Aldo Krieger também, que quem está à frente precisa do apoio de vocês, e esse apoio, por um pouquinho que vocês fizerem, é muito para a gente manter a história aí. Olha que noite maravilhosa, né? Que noite especial que tivemos, e aí fica aí meu agradecimento. O canal também. Oi? Seguir o canal aqui também, né? O canal da Casa de Brusque. Isso, então o Sérgio aqui está me lembrando para seguirem aí também, fazerem a inscrição no canal do YouTube, né, da Casa de Brusque, tá? Então esse vídeo vai estar lá depois também, esse momento especial. Então, gostaria de agradecer, parabenizar o SEJA, seus professores, a diretora, né, porque trazer, né, quer dizer, o conhecimento não está só em sala de aula. Então, hoje, olha que noite rica, né, sobre a história da nossa região, sobre os povos indígenas que estivemos hoje à noite. Então, eu parabenizo vocês por esse olhar, por essa perspectiva de trazer os seus alunos, né, tirar os alunos lá, né, só daquela sala de aula e ter esse momento aqui, que tenho certeza que para eles, né, está sendo ou foi uma noite assim diferente, né? Então, parabéns a vocês, né? E ficamos aí muito felizes. Dito isso, então, um agradecimento ao Éder, não sei se está ainda, o Éder já saiu, mas o agradecimento. A Júlia, Ricardo, né, também. A Valderes, aprendi o nome. Então, essa história tão bacana. E eu gostaria de encerrar desejando a todos uma boa noite, um bom retorno, aos todos que contribuíram para essa noite, que estão aqui, e trazer, se eu não me engano, foi a Sônia Guajajara. Guajajara. Então, ela diz assim, é uma frase dela, que não precisa ser indígena para apoiar os povos indígenas. Então, vamos apoiar, tá? Os povos indígenas aí, tá? Muito obrigado. Convido ainda, antes de ir embora, a assistirem lá, então, na Casa em Chaimel, a programação da 20ª Semana Nacional de Museu. É isso. Obrigado a todos e até a próxima. Vamos lá então. Uma foto aí. Pode ser aqui. Vamos, gente.
Não. Pode juntar bem vocês aí, ó. Pode juntar bem. Junta aí. Eu cabe tanta coisa, gente. Vem pra trás, aqui também, se alguém quiser. Vamos chegar mais maiores aí. Isso. Pegou tudo aí? Já dá, sim. Tá? X. Esse é com o celular da professora, tá? Só um minutinho que agora eu vou tirar com o celular do museu. Isso. Mais um minutinho que ela vem aqui e eu te dou a foto, tá? X. Tira uma selfie. Não. Cadê todo mundo? Cadê? Vou botar aqui. Pronto. É no 5 ali, ó. 1, 3, 5. Aí, ó. Peguem uma revista aí, né? Que ficou até o final. Leva a revista da casa de luz que ele quer separar. Sim, você tem compromisso com Desculpa.
Quer dizer